11ª aula. Você sabia como a transpiração ajuda na regulação da temperatura do corpo humano? Em dias quentes, uma das maneiras de o corpo humano manter sua temperatura constante é por meio do suor. A sensação de calor que nos afeta não depende apenas da temperatura ambiente, mas da quantidade de vapor existente no ar. Se o ar estiver úmido, alta concentração de vapor, a velocidade de evaporação do suor será pequena. Se a evaporação for pequena, a perda de calor também será menor e nós teremos a sensação de calor. Com o ar seco, baixa concentração de vapor, ocorre o contrário. A velocidade de evaporação do suor é maior e nós perdemos mais calor para o ambiente. Assim, temos um maior conforto. Por isso, podemos sentir mais calor em um ambiente úmido a temperatura de 28 graus Celsius do que em um ambiente seco a temperatura de 38 graus Celsius. O ar-condicionado funciona baixando, além da temperatura, a umidade para promover uma maior sensação de conforto. Você sabia? Por que as temperaturas são tão extremas no deserto? No deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados, situação que se inverte à noite, com temperaturas bem baixas. A explicação dessa variação se baseia no conceito de calor específico, que é a maior ou menor capacidade de uma substância se aquecer quando recebe ou perde determinada quantidade de calor. A areia do deserto possui calor específico relativamente pequeno, o que a faz se aquecer com muita facilidade durante o dia e se resfriar facilmente durante a noite. Por isso, as temperaturas variam muito. Você sabia? O zero absoluto, o acelerador de partículas e a física moderna. Teoricamente, estudamos que o zero absoluto corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Em condições naturais, é possível vivenciarmos valores de temperatura que se aproximam dessa ordem de grandeza? A resposta dessa pergunta nos leva a pensar em duas possibilidades. A primeira seria encontrarmos situações registradas em algum lugar, em algum local da Terra, que tenha registrado valores de temperatura tão baixos. Nesse sentido, a NASA, Agência Espacial Norte-Americana, analisou dados de meados de 2010, obtidos via satélite, que revelam registro de temperatura na Antártida Oriental de menos 93,2 graus Celsius. Esse valor é considerado o mais baixo obtido na Terra. A segunda possibilidade seria criar situações artificiais que produzissem valores de temperatura próximos do zero absoluto. As mais recentes tentativas feitas pelos cientistas com esse objetivo estão relacionadas aos aceleradores de partículas que, durante o funcionamento, atingem valores de temperatura extremamente baixos.
Dentro desses aceleradores, partículas atômicas são aceleradas a velocidades próximas à da luz e, durante o trajeto, se chocam uma contra as outras ou contra obstáculos, possibilitando a quebra de partículas milhões de vezes menores que o átomo. Esses estudos avançam na busca de informações mais detalhadas sobre essas partículas infinitamente pequenas e como teria se estruturado a composição do universo. Além disso, com base na teoria da relatividade, procura-se conhecer melhor o que ocorre com a massa quando as velocidades se aproximam da velocidade da luz. Para realizar essas experiências, um complexo projeto criogênico mantém os 27 quilômetros de túnel que abriga o Grande Colisor de Hadrons, LHC, a temperatura de menos 271 graus Celsius, ou 1,9 Kelvin. Essas condições de temperatura possibilitam o funcionamento dos ímãs supercondutores que produzem os campos magnéticos. Esse valor de temperatura está muito próximo do zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius, ou de regiões remotas do espaço, onde as temperaturas se aproximam de menos 270 graus Celsius. Esses valores de temperatura tão baixos são fundamentais para o funcionamento desses ímãs, porque alguns metais apresentam uma propriedade denominada supercondutividade, ou seja, praticamente não apresentam resistência à passagem de corrente elétrica e, com isso, criam-se campos magnéticos intensos que dão direção aos deslocamentos dos feixes de partículas para que possam ocorrer as colisões dessas partículas.